Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a socioantropologia das religiões. Como é que essas religiões inúmeras, diversas, nesse sincretismo religioso, nessa pluralização da religião e do sagrado e do religioso e da transcendência e imanência atribuída a vários aspectos, sentidos e manifestações, que é o que a socioantropologia das religiões vai estar direcionando a sua pesquisa, direcionando a sua busca para tecer comentários, desconstruir para alguns para fundamentos e alencar alguns paradigmas de uma forma mais sistemática, sequencial, buscando um aspecto histórico, fenomenológico e entrando no sentido social, a fim de que possa assim compor uma socioantropologia dentro do quesito religioso, dentro do quesito religiões, dentro do quesito manifestações, não é? Dos diversos povos, das diversas sociedades, dos diversos setores e segmentos que abrangem as diversas e inúmeras sociedades que estão espalhadas por todo o território da Terra e por todo o contexto de países, de continentes e dos diversos segmentos que estão inseridos dentro dessas sociedades espalhadas por esses países e por esses continentes. Por exemplo, nós temos duas questões que são muito relacionadas quando se pensa no manifestar das religiões em todos os continentes, não é? E quando eu falo religiões, eu falo nas diversas formas que os homens e que os países e que os habitantes da Terra, espalhados por diversos continentes e países, né, eles se manifestam. Tá? Se manifesta a busca de sair da sua imanência e ir para uma transcendência, e assim fazer um contato com o sobrenatural, fazer um contato com o espiritual, fazer um contato que lhe leve a preencher alguns vazios que existem. É a partir daí que o homem começa a busca, ou que a pessoa ou o ser começa a busca pela manifestação religiosa, né? E aí por isso que vai surgir aí inúmeras seitas, inúmeras religiões, inúmeras manifestações e participações das mais diversas, buscando ritos inúmeros e mitos dentro desses ritos para levar o homem a essa prática da transcendência. Por exemplo, nós vamos ver se formos vamos assim, pseudo-religiões e seitas que estão dentro do contexto do continente asiático e também lá vamos assim, dos países do chamado regiões ali que estão relacionadas ao contexto que, que tem as diversas questões do tribalismo, da questão dos sentidos e tradições que estão dentro do contexto do tribalismo, essas religiões que surgem nesses contextos são religiões voltadas com gurus, voltadas com xamãs, voltadas com totens,
que são alguns líderes, né? Ou que são algumas pessoas que estariam revestidas de uma sagralidade e seriam os mentores que direcionariam uma pseudo-adoração, uma pseudo-manifestação de uma mitologização a partir de atribuir a um objeto, atribuir a um animal, atribuir a um ambiente, atribuir a uma manifestação, atribuir a uma data, uma pessoa, a uma circunstância, a uma realidade, a um aspecto histórico, um sentido sagrado para levar a pessoa a praticar um rito, que seria um procedimento sequencial e organizado dentro de um roteiro, dentro de um projeto, um prospecto, em que esse rito leva a pessoa a dentro daquele objeto, daquele aspecto que vai advir de uma sagralização proposta por aquele xamã, por aquele totem, ou por aquele pajé, ou por aquele guru, venha conduzir esta pessoa a uma busca, venha conduzir a pessoa a um conhecimento de um transcender, de um contato religioso, de uma manifestação sagrada, de algo que venha preencher algum vazio, algum quesito que dentro daquela pessoa, no seu sentido de carências afetivas, de carências psicológicas, de carências até físicas, então estão em falta e aí precisam ser preenchidas. E aí esse ritual, esse invocar aquele objeto, esse invocar aquele ambiente, ou aquele ato, ou aquela situação, ou aquilo que a imagem, figura, ou o sentido que está sendo dado a um aspecto que é indicado como sendo sagrado, venha preencher esse espaço vazio, venha preencher essa falta, essa carência, e aí venha conceder a essa pessoa um transcender, aonde ela chega a uma cartaz, a um transe, a um sentimento, a um sentido espiritual que leva ela a preencher os seus espaços vazios. E isso eu chamo de uma fuga de realidade, porque na verdade essa pessoa ela não está preenchendo e não está ocupando os espaços vazios, porque ela está fugindo de uma realidade, indo à busca de outras que ela própria desconhece e atribui a objetos que são inanimados, que são sem sentidos, que não têm sentido sagrado, e não é algo espiritual, e não é algo... E aí transforma o fenômeno, ou um pseudo-fenômeno, em algo que seja religioso, mas na verdade está sendo um engano, um aspecto místico, e que ela está construindo um sentido devocional ou de um contato transcendente, mas que na verdade é um engano para a sua vida, porque ela não está tendo o verdadeiro sentido religioso, que é estar ligada, que é estar em contato, em comunhão com Deus. Então, só a partir da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus e da entrega a Deus e de estar em Deus e com Deus, aí é que eu tenho o verdadeiro aspecto, o verdadeiro sentido, o verdadeiro ser religioso.
mas não preso a essas elucubrações cerebrais que eu atribuo como manifestações religiosas que venham preencher algum espaço, algum aspecto, algum sentido, e isso que leva povos e que leva continentes a um verdadeiro, vamos dizer assim, desconhecer, e um verdadeiro desconhecimento do sagrado e do que vem a ser viver uma vida com Deus. Agradecemos e na próxima aula nós continuamos.